Minha irmã vendeu a casa para viajar pelo mundo sem nenhum plano reserva. Agora, meus pais insistem que eu a abrigue. Eu sou Megan Taylor, 34 anos, gerente de projetos de com uma casa pacífica de 3 quartos em Portland que eu rali muito para comprar. Minha vida sempre foi sobre planejamento cuidadoso, economia e estabilidade, o completo oposto da minha irmã mais velha Amber, de espírito livre. Na terça-feira passada, meu mundo cuidadosamente estruturado implodiu quando meus pais ligaram com notícias empolgantes. Amber e sua família tinham gastado $350 mil viajando pelo mundo e estavam voltando para casa quebrados. O detalhe? Meus pais já tinham prometido a eles que poderiam ficar comigo, só até se reerguerem. Se você está assistindo isso, deixe um comentário dizendo de onde você está assistindo e se inscreva para acompanhar este drama familiar selvagem conforme ele se desenrola. Crescendo nos subúrbios de Seattle, Amber e eu sempre fomos como o dia e a noite. 3 anos mais velha que eu, Amber era o epítome da espontaneidade e criatividade. Ela pintava murais nas paredes do quarto sem permissão, abandonou a faculdade comunitária para seguir uma banda em turnê, e de alguma forma sempre caía de pé, geralmente com a ajuda dos meus pais. Eu, enquanto isso, era a responsável que seguia as regras, me formei com honras e construí uma vida baseada em decisões cuidadosas. Nossos pais, Karen e Robert Taylor, são pessoas amorosas, mas sempre houve um padrão inconfundível. A imprevisibilidade da Amber era celebrada como viver a vida ao máximo, enquanto minha estabilidade era considerada garantida. Quando Amber precisou de $3 mil para cobrir o aluguel depois de largar outro emprego para se encontrar, meus pais mergulharam em suas economias sem hesitação. Quando eu precisei de ajuda com a entrada do meu primeiro apartamento, eles sugeriram que eu trabalhasse um pouco mais e cortasse luxos como meu plano de saúde. Não acho que eles jamais quiseram fazer favoritismo. Em suas mentes, Amber simplesmente precisava de mais apoio porque era especial e sensível. Eu era forte que conseguia lidar com os desafios da vida sem ajuda. Essa dinâmica criou uma expectativa não dita. Amber é resgatada, Megan se vira sozinha. Depois da faculdade, consegui uma posição de nível básico em uma empresa de tecnologia em Portland. Escolhi Portland porque oferecia boas oportunidades de trabalho sem os preços astronômicos de moradia de Seattle, e importante, colocava cerca de 3 horas entre mim e o drama da minha família. Ao longo de 10 anos, subi de analista júnior a gerente sênior de projetos. Vivi em um apartamento estúdio apertado por anos, guardando cada dólar que sobrava até conseguir comprar minha casa atual. Uma modesta casa de 3 quartos em um bairro tranquilo que comprei 4 anos atrás. Amber, enquanto isso, flutuava de emprego em emprego, geralmente em áreas criativas que abandonava sempre que se tornavam muito restritivas. 7 anos atrás, ela conheceu Justin em um festival de arte onde estava vendendo joias artesanais. Ele era um fotógrafo com grandes sonhos e uma relação igualmente casual com planejamento financeiro. Eles se casaram em 6 meses em uma cerimônia luxuosa que meus pais financiaram em grande parte. Apesar de sua renda errática, Amber e Justin de alguma forma conseguiram comprar uma casa pequena em Tacoma, principalmente graças a uma herança que Justin recebeu quando seu avô faleceu. A filha deles, Emma, nasceu 7 anos atrás, seguida por Leo 2 anos depois. Suas redes sociais retratavam uma família criativa perfeita vivendo sua melhor vida, mas eu sabia que a realidade incluía crises financeiras regulares. Eu havia perdido a conta de quantas vezes recebi ligações frenéticas da Amber precisando de dinheiro para pagamentos da hipoteca, consertos do carro ou contas médicas. Por anos eu cumpri, transferindo fundos com palestras sobre orçamento que Amber descartava com risadas. A vida é muito curta para se preocupar com dinheiro, Megs, ela dizia, como se minhas economias duramente conquistadas fossem apenas um conceito abstrato. 3 anos atrás, depois de emprestar $5 mil para Amber para prevenir uma execução hipotecária, dinheiro que eu estava economizando para uma reforma do banheiro, finalmente tracei uma linha. Tivemos uma discussão enorme onde apontei que seu espírito livre era na verdade extremamente caro para todos os outros em sua vida. Eu disse que estava cansada de facilitar isso, e que como mãe de 2 filhos, era hora dela crescer. Ela não falou comigo por 2 meses. Até ligar como se nada tivesse acontecido, nunca mencionando o dinheiro ou a discussão. Desde então, nosso relacionamento havia sido cordial mas distante. Nos víamos em reuniões familiares, onde meus pais faziam carinho em Emma e Leo enquanto sutilmente questionavam por que eu, na minha idade, ainda não tinha me estabelecido. Aparentemente minha carreira bem-sucedida, independência financeira e casa pacífica não eram conquistas dignas de celebração sem um marido e filhos para validá-las. No mês passado recebi notícias de uma possível promoção que exigiria me mudar para a sede da minha empresa em Seattle. A posição significaria um aumento de 30% no salário e liderança de um novo projeto importante. Eu estava empolgada mas hesitante. Mudar de volta para Seattle me colocaria de volta na órbita de complicações familiares das quais eu deliberadamente me distanciei.
Decidi esperar até a oferta ser concreta antes de tomar qualquer decisão ou informar minha família. Olhando para trás, posso ver os sinais de alerta que perdi. Os posts cada vez mais extravagantes da Amber no Instagram da Tailândia, Nova Zelândia e Bali. As respostas vagas da minha mãe quando eu perguntava como Amber e Josh estavam pagando tal luxo. A falta de qualquer menção de trabalho ou renda durante nossas trocas ocasionais de mensagens. Eu estava tão focada na minha própria vida que falhei em reconhecer o desastre iminente vindo em minha direção. A verdade era que eu havia passado minha vida inteira sendo o contrapeso responsável ao caos da Amber. Eu havia construído minha identidade em torno de ser confiável, prática e independente. No fundo, eu guardava ressentimento de que minha estabilidade era esperada em vez de apreciada, enquanto a instabilidade da Amber era recompensada com atenção e apoio. Essa dinâmica havia moldado o nosso relacionamento por décadas, mas eu nunca imaginei que levaria à crise que estava prestes a se desenrolar. A ligação da minha mãe veio numa terça-feira à noite enquanto eu preparava o jantar depois de um longo dia de reuniões. Vendo o nome dela no meu telefone, esperei o check-in usual sobre planos de fim de semana ou atualizações sobre problemas de saúde de um parente distante. Megan, querida, tenho notícias empolgantes. A voz da minha mãe tinha aquele tom particular que ela usava quando tentava fazer algo problemático soar positivo. O que foi, mãe? Perguntei, mexendo o molho que estava fervendo. Amber e Josh estão voltando para casa. Eles voltarão na próxima semana. Não é maravilhoso? Algo no tom dela me fez parar de mexer. Pensei que eles iam viajar por mais 6 meses. Aconteceu alguma coisa? Bem, você sabe como essas coisas são, ela titubeou. Eles tiveram uma aventura tão incrível, mas é hora de voltarem para casa e se estabelecerem novamente. A voz do meu pai de repente se juntou à conversa. Eles estavam no viva voz. As crianças precisam de estabilidade e voltar para a escola. É a decisão responsável. A ironia do meu pai usar a palavra responsável em relação a Amber e Josh não passou despercebida. Faz sentido, disse cautelosamente. Então eles vão se mudar de volta para a casa deles? Uma pausa. Pausa longa demais. Mãe? Pai? Eles ainda têm a casa deles, certo? A risada nervosa da minha mãe enviou um calafrio pela minha espinha. Bem, querida, na verdade é por isso que estamos ligando. Eles venderam a casa antes de partir. Conseguiram um ótimo preço por ela também. $350 mil. A colher de pau escorregou da minha mão, espalhando molho vermelho pelo chão da cozinha. Eles o quê? Foi uma jogada realmente inteligente neste mercado, meu pai interferiu, sua voz assumindo o tom autoritário que usava quando tentava justificar algo absurdo. E eles queriam fazer essa viagem direito, não economizar. Então onde eles estão planejando morar quando voltarem? Perguntei, já temendo a resposta. Outra pausa. Bem, querida, minha mãe começou, sua voz doce como mel. Na verdade é por isso que estamos ligando. Eles tiveram algumas despesas inesperadas em sua jornada, e estão voltando para casa um pouco, financeiramente apertados. Financeiramente apertados, repeti sem expressão. O que isso significa exatamente? Eles têm cerca de $800 no nome deles, meu pai admitiu. A viagem acabou custando mais do que eles anteciparam. Sentei-me à mesa da cozinha, mole esquecido. Eles gastaram $350 mil em 10 meses. Viajar é caro, Megan, minha mãe repreendeu, como se eu estivesse sendo irracional. E eles queriam dar a Emma e Léo a experiência de suas vidas. Você não pode colocar um preço nisso. Na verdade, parece que o preço foi $350 mil, murmurei. O ponto é, meu pai continuou, ignorando meu comentário. Eles precisam de um lugar para ficar enquanto se reerguem. E já que você tem aquela casa grande toda para si, a realização me atingiu como um caminhão. Não, absolutamente não. Megan Catherine Taylor, minha mãe ofegou. Eles são sua família. Eles precisam de algum tempo para procurar emprego e economizar para um aluguel, meu pai explicou. Seria apenas temporário. Quão temporário? Exigi. Bem, você sabe como está o mercado de aluguel hoje em dia, minha mãe titubeou. E com 2 crianças, eles vão precisar de algo decente em um bom distrito escolar. Então o quê? 6 meses? 1 ano? Pressionei. O tempo que for necessário, meu pai disse firmemente. É isso que a família faz, Megan. Nós nos ajudamos. Eu queria gritar que essa ajuda só parecia fluir na direção da Amber, mas mordi a língua. Vocês ofereceram a casa de vocês? Perguntei. Não seja ridícula, minha mãe zombou. Seu pai e eu estamos na casa dos 60. Não podemos ter 2 crianças barulhentas perturbando nossa aposentadoria. Sua casa é muito mais adequada e você está sozinha lá. A implicação doeu. Meu status sem filhos era frequentemente usado como evidência de que minha vida era de alguma forma menos significativa, meu tempo menos valioso. Preciso pensar sobre isso, disse finalmente. O que há para pensar? Meu pai exigiu. É família, eles precisam de ajuda. Vou ligar para vocês amanhã, disse, encerrando a ligação antes que pudessem protestar. Sentei na minha cozinha, cercada por molho espalhado, tentando processar o que acabará de acontecer.
Em 20 minutos, meu telefone acendeu com uma mensagem da Amber. Oi, mana Palmeira Avião, mamãe disse que contou que estamos voltando para casa. Tão empolgada para te ver. As crianças sentem falta da tia Megs. Mal posso esperar para colocar tudo em dia. Vamos tentar não dar muito trabalho, prometo. Te amo muito. Coração vermelho, coração vermelho, coração vermelho. A presunção casual da mensagem fez meu sangue ferver. Nenhum reconhecimento da imposição, nenhum pedido de ajuda, apenas uma suposição de que eu transtornaria minha vida para acomodar a irresponsabilidade deles. Anexada à mensagem estava uma foto deles em uma praia, todos sorrisos dourados e poses despreocupadas. Nos próximos dias a pressão se intensificou. Meus pais ligaram repetidamente, alternando entre chantagem emocional, família deve sempre vir primeiro, mega, manipulação. Acho que te criamos com valores diferentes do que pensávamos e raiva aberta, não posso acreditar que você está sendo tão egoísta. As mensagens da Amber continuaram, cada uma detalhando suas aventuras enquanto casualmente mencionavam como as crianças estavam empolgadas para ficar comigo. Nenhuma vez ela reconheceu que estava pedindo um favor enorme ou expressou qualquer gratidão genuína. Na sexta-feira minha mãe havia recrutado minha tia e 2 primos para me ligarem, cada um contando momentos em que Amber esteve lá para eles emocionalmente e sugerindo que eu faltava compaixão. A rede familiar estava em chamas com a narrativa de que eu, a irmã bem-sucedida, estava me recusando a ajudar a pobre Amber em seu momento de necessidade. A gota d'água veio quando meu pai ligou sua voz severa. Já dissemos a eles que podem ficar com você. Está decidido. Eles chegam na terça-feira. Sugiro que você prepare os quartos de hóspedes. A presunção me deixou sem palavras. Ele havia tomado essa decisão por mim sem meu consentimento, como se eu ainda fosse uma criança sob sua autoridade, em vez de uma proprietária de 34 anos. E Megan, ele acrescentou antes de desligar, tente ser graciosa sobre isso. Amber já passou por muito sem ter que lidar com sua atitude. Enquanto eu sentava em minha casa silenciosa e organizada naquela noite, percebi com certeza afundante que isso não era apenas sobre um arranjo temporário de moradia. Essa era a culminação de um padrão de toda uma vida. O momento em que eu tinha que decidir se continuaria em meu papel designado como a filha confiável que sacrificava suas necessidades pelos outros, ou finalmente me defender. A pior parte era que, apesar da minha raiva, uma pequena voz dentro de mim se perguntava se eles estavam certos. Eu estava sendo egoísta? Meu conforto era mais importante que meus sobrinhos terem um teto sobre suas cabeças? O condicionamento de toda uma vida para colocar as necessidades da Amber antes das minhas havia deixado sulcos profundos na minha psique, e me libertar deles não seria fácil. Apesar da minha recusa explícita, Amber, Justin e as crianças chegaram à minha porta na terça-feira seguinte. Eles chegaram em uma minivan alugada, parecendo bronzeados e alegres, como se fosse férias planejadas em vez de uma situação de emergência habitacional. O SUV dos meus pais chegou minutos depois, cheio de caixas e malas. Surpresa! Amber gritou, me abraçando antes que eu pudesse reagir. Ela cheirava a perfume desconhecido e ar reciclado de avião. Deus, é bom te ver. A casa está incrível. Justin me deu um abraço lateral casual. Obrigado por fazer isso, Megan. Você é uma salvadora. Fiquei congelada na minha varanda enquanto Emma e Léo correram para dentro da casa, suas vozes empolgadas ecoando pela minha casa anteriormente pacífica. Eu não concordei com isso, disse baixinho. Minha mãe deu tapinhas no meu braço enquanto passava com dificuldade carregando uma caixa grande. Vai dar tudo certo, querida. Família ajuda família. Vamos instalá-los e então levar todos vocês para jantar, meu pai anunciou, descarregando mais caixas do carro dele. Por nossa conta. Observei em silêncio atordoado enquanto minha casa era invadida. Em uma hora, meu quarto de hóspedes havia sido transformado no quarto da Amber e Justin, com roupas espalhadas por toda parte e lembranças de viagem reivindicando cada superfície. Meu pequeno escritório em casa, onde eu frequentemente trabalhava até tarde da noite, havia sido convertido em um quarto para Emma e Léo. Minha mesa empurrada para um canto e parcialmente coberta com bichos de pelúcia e brinquedos. Quando protestei sobre meu escritório, Amber pareceu genuinamente confusa. Mas você tem uma mesa no trabalho, certo? As crianças precisam de seu próprio espaço. Durante o jantar que meus pais insistiram, Amber e Justin nos regaram com contos de suas viagens, a festa da lua cheia na Tailândia, mergulho na grande barreira de corais, seu despertar espiritual em um retiro em Bali. Nenhuma vez eles mencionaram sua situação financeira ou planos para o futuro. Então qual é o plano de vocês? Finalmente perguntei durante uma pausa nas histórias. Para empregos, moradia, se reerguer. Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Ainda estamos descomprimindo da jornada, Justin disse vagamente. Queremos umas 2 semanas para nos reajustar a estar de volta antes de pular na busca por emprego. Estamos pensando em começar nosso próprio negócio, Amber acrescentou alegremente. Talvez um blog de viagem ou consultoria para famílias querendo educar seus filhos pelo mundo. Minha mãe acenou encorajadoramente. Isso soa maravilhoso. Tão criativo. E enquanto isso,
Pressionei. E quanto à renda? A renda virá, Justin disse com a confiança infundada de alguém que nunca se preocupou em pagar contas. O universo provê para aqueles que estão alinhados com seu verdadeiro propósito. Mordi minha língua tão forte que senti gosto de sangue. Naquela noite, depois que todos tinham ido para a cama, sentei sozinha na minha sala, cercada pelo caos que havia descido sobre minha casa em um único dia. Mochilas nos cantos, sapatos espalhados pela porta, jaquetas desconhecidas penduradas na minha mobília. A manifestação física da desordem agora se infiltrando na minha vida cuidadosamente construída. Nas próximas 2 semanas, a situação se deteriorou rapidamente. Amber e Justin não mostraram sinais de procurar emprego, em vez disso passando seus dias se recuperando do jet lag e planejando excursões locais com as crianças. Minha despensa cuidadosamente abastecida era saqueada diariamente. Minha conta de utilidades disparou enquanto eles tomavam banhos de 1 hora e deixavam luzes acesas constantemente. E minhas noites silenciosas agora estavam cheias de barulho e atividade. Emma e Léo, embora adoráveis em pequenas doses, eram indisciplinados e constantemente buscavam atenção. Eles haviam sido educados em casa frouxamente durante suas viagens e pareciam não ter conceito de vozes internas ou limites pessoais. Eles entravam no meu quarto sem bater, usavam meus produtos caros de skincare para experimentos, e uma vez derramaram suco no meu laptop, rindo disso como apenas um acidente. Meus pais apareciam sem avisar quase todos os dias, trazendo guloseimas para as crianças e agindo como se esse arranjo fosse uma deliciosa reunião familiar em vez de uma imposição. Eles faziam carinho nas fotos de viagem que Amber estava organizando, sua única atividade produtiva, enquanto ignoravam a evidência crescente de que minha casa e sanidade estavam sendo constantemente destruídas. Não é bom isso, minha mãe disse uma noite enquanto sentávamos em meio ao caos dos preparativos do jantar. Todos juntos assim? Sua casa finalmente parece um lar. A implicação de que minha vida pacífica e organizada de alguma forma faltava algo cortou fundo. 3 semanas depois, voltei do trabalho para encontrar meu escritório em completa desordem. Minha mesa havia sido empurrada contra a parede para dar espaço para um canto de arte, meus arquivos estavam empilhados descuidadamente no chão, e meu computador havia sido desligado para acomodar o abajur das crianças. O que aconteceu aqui? Exigi encontrando Amber na cozinha rolando pelo telefone. Ela olhou brevemente. Oh, as crianças precisavam de mais espaço para suas atividades. Elas estavam se sentindo apertadas. Este é meu escritório, Amber. Preciso dele para trabalhar. Ela deu de ombros. Você pode trabalhar na mesa de jantar, não pode? É apenas temporário, Megs. Precisamos manter as crianças felizes enquanto elas se ajustam. Quão temporário? Perguntei, a questão que estava queimando dentro de mim por semanas. Quanto tempo vocês estão planejando ficar aqui? Amber pareceu surpresa com a pergunta. Bem, precisamos encontrar empregos, economizar para um depósito, encontrar o distrito escolar certo. Não sei, talvez 6 meses? 1 ano. O tempo que for necessário para nos estabelecermos adequadamente. A maneira casual como ela me sentenciou a 1 ano dessa loucura fez algo estalar dentro de mim. Isso não está funcionando, Amber. Vocês não podem simplesmente. Oh, ela interrompeu sua atenção de volta ao telefone. Olha essa foto incrível que Justin tirou de nós em Fouquet. Não é incrível? A iluminação está perfeita. Ela empurrou o telefone para mim, mostrando uma foto de pôr do sol na praia, completamente dispensando minhas preocupações. Naquela noite, descobri outra violação dos meus limites que me empurrou além do limite. Enquanto usava meu laptop para verificar minha conta bancária, notei transações desconhecidas. Compras online de varejistas de roupas e serviços de entrega de comida que eu nunca usei. Investigação adicional revelou que Amber havia de alguma forma obtido as informações do meu cartão de crédito e havia estado casualmente usando-o para pequenas coisas que a família precisava. Quando confrontada, ela pareceu genuinamente confusa com minha raiva. São apenas algumas pequenas compras, Megan. Somos família. Eu ia te contar eventualmente. Por que você está sendo tão tensa sobre tudo? Enquanto eu estava lá, olhando para a completa falta de consciência da minha irmã, percebi que isso não era apenas sobre moradia ou dinheiro. Isso era sobre respeito, limites e uma vida inteira de comportamento facilitador que havia criado essa situação. Algo tinha que mudar, e estava se tornando cada vez mais claro que não seria Amber. Na marca de 1 mês de sua residência indesejada, minha casa outrora pacífica havia se transformado em um albergue caótico. Toalhas molhadas perpetuamente decoravam o chão do banheiro. Pratos se acumulavam apesar dos meus pedidos repetidos para ajudar com a limpeza. E o nível de ruído raramente diminuía abaixo do que eu considerava um rugido surdo. Meu desempenho no trabalho estava sofrendo. Sem acesso ao meu escritório em casa, eu era forçada a me instalar na mesa de jantar todas as noites, tentando me concentrar em meio a interrupções constantes. Tia Megan, você pode me ajudar com isso? Megan, você tem algum lanche? Ei Megs, o que você acha dessa ideia de logo para nossa marca de viagem?
O aspecto mais frustrante era a aparente falta de urgência de Amber e Justin em relação à sua situação. Eles haviam meio sem vontade enviado algumas candidaturas a emprego, mas passavam muito mais tempo relembrando suas viagens e planejando sua estratégia de marca para um negócio de consultoria de viagem que existia apenas em sua imaginação. Realmente precisamos estabelecer nossa presença online antes de podermos monetizar, Justin explicou seriamente uma noite, como se estivesse compartilhando sabedoria empresarial profunda em vez de palavras da moda. Não faria mais sentido conseguir empregos estáveis primeiro, depois trabalhar no negócio paralelo? Sugeri. Amber me olhou com pena. Essa é uma abordagem tão convencional, Megs. Estamos tentando projetar um estilo de vida, não apenas ganhar um salário. Enquanto isso, meus pais continuaram suas visitas diárias, trazendo mantimentos, mas apenas as marcas orgânicas específicas que Amber preferia, não contribuindo para as despesas gerais da casa que quase dobraram com 4 pessoas adicionais. Você ouviu de volta sobre aquela posição de marketing? Perguntei a Amber uma manhã enquanto ela relaxava com café rolando pelo telefone. Ela acenou dispensivamente. Aquela empresa parecia muito corporativa. Não acho que seria a energia certa para mim. Energia certa não paga aluguel, murmurei. Por que você é tão obcecada com dinheiro? Ela retrucou. Há mais na vida que segurança financeira, você sabe. Diz a mulher vivendo de graça na casa da irmã depois de gastar $350 mil, retruquei. Emma olhou do seu cereal. Mamãe, estamos pobres agora? Não, querida, Amber consolou. Estamos apenas em transição. Somos ricos em experiências. Saí para o trabalho antes que pudesse dizer algo de que me arrependeria na frente das crianças. Naquela tarde recebi uma ligação do meu diretor no trabalho. A posição de Seattle que eu estava sendo considerada estava oficialmente sendo oferecida a mim. Vinha com um aumento substancial, assistência de relocação e liderança de um novo projeto empolgante. Eles precisavam da minha decisão em 2 semanas. Sob circunstâncias normais, eu teria ficado emocionada. Agora me sentia conflituosa. Mudar resolveria meu problema imediato com Amber, mas também parecia como fugir. Porque eu deveria ser a única a desarraigar minha vida quando eles eram os que estavam impondo. Quando voltei para casa naquela noite, o carro dos meus pais estava na entrada. Encontrei todos eles na sala, caixas de pizza e garrafas de vinho espalhadas pela minha mesa de centro. Aí está ela, meu pai gritou. Estamos comemorando. Comemorando o quê? Perguntei, colocando minha bolsa do laptop. Justin recebeu uma ligação de volta para uma sessão de fotos, minha mãe anunciou orgulhosamente. Um restaurante local quer que ele tire fotos para o site deles. Isso é ótimo, disse cautelosamente. É uma posição de tempo integral? Justin riu. Não, é um trabalho de um dia. Mas é um pé na porta da cena local. Pensamos em comemorar essa vitória, Amber acrescentou, levantando sua taça de vinho. Positividade atrai positividade. Olhei ao redor para sua festa improvisada na minha casa, presumivelmente com comida e vinho que eu seria esperada a pagar, e senti uma onda de raiva. Recebi uma oferta de emprego hoje também, disse. Uma promoção para gerência sênior em Seattle. 30% de aumento de salário, pacote de relocação, benefícios completos. Houve um momento de silêncio antes da minha mãe dizer. Mas você não está considerando isso, está? Você não pode se mudar agora, não com Amber e a família se estabelecendo aqui. É uma oportunidade enorme, contra-argumentei. Eu estaria liderando um novo projeto importante. Haverá outras oportunidades, meu pai disse dispensivamente. Família vem primeiro. Amber pareceu preocupada pela primeira vez. Você não está seriamente pensando em se mudar, está? O que nós faríamos? A pergunta pairou no ar, revelando a suposição que havia sustentado todo esse arranjo. Minha vida, minha casa, meu futuro eram todos secundários às necessidades da Amber. Ainda não decidi, disse, pegando uma maçã da cozinha e indo em direção ao meu quarto, o único espaço que permanecia de alguma forma meu, embora Amber tivesse tomado o hábito de pegar emprestadas minhas roupas regularmente. Devemos discutir isso como família, minha mãe gritou atrás de mim. Podemos conversar amanhã, respondi, fechando a porta do meu quarto firmemente atrás de mim. Naquele fim de semana, meus pais nos convidaram todos para jantar na casa deles. Assumi que era para discutir minha possível mudança, mas o tópico foi estudiosamente evitado durante toda a refeição. Em vez disso, a conversa se centrou nas viagens de Amber e Justin, no ajuste das crianças e no aniversário de casamento dos meus pais que se aproximava. Não foi até a sobremesa ser servida que minha mãe pigarreou. Então, estivemos pensando sobre a situação de moradia. Olhei para cima, esperançosa de que finalmente reconhecessem a injustiça do arranjo. Já que Megan pode estar se mudando para Seattle, ela continuou, pensamos que faz sentido Amber e Justin simplesmente assumirem a casa dela aqui em Portland. Quase engasguei com meu bolo. Como é que é? Faz perfeito sentido, meu pai interferiu. Você não vai precisar se estiver em Seattle, e eles precisam de um lar estável para as crianças. Vocês estão sugerindo que eu dê minha casa para eles? Perguntei incrédula. Não dar, exatamente, minha mãe titubeou.
Talvez alugar para eles a uma taxa familiar? Ou você poderia manter a propriedade, mas deixá-los morar lá enquanto você estiver em Seattle? Uma taxa familiar? Repeti. E qual seria essa? Amber pulou animadamente. Estávamos pensando talvez $500 por mês? Uma vez que conseguirmos empregos, é claro. Isso nos ajudaria a economizar mais rápido para nosso próprio lugar. Minha hipoteca era de $2.200 por mês. Desta forma todos ganham, Josh acrescentou. Você não precisa vender, nós conseguimos estabilidade para as crianças, e você tem inquilinos em quem pode confiar. Olhei ao redor da mesa para seus rostos expectantes e de repente vi com perfeita clareza o padrão que havia definido minha vida inteira. Era esperado que eu sacrificasse, acomodasse e facilitasse, enquanto Amber tinha direito a pegar, ser apoiada, ser resgatada de suas próprias escolhas. Não, disse baixinho. O que você quer dizer não? Meu pai exigiu. Quero dizer não. Não vou dar minha casa para Amber. Não vou subsidiar mais o estilo de vida dela. Esse padrão para agora. Megan, minha mãe ofegou. Como você pode ser tão egoísta? Egoísta? E sem humor passei minha vida inteira sendo a responsável, a confiável, a que resgata todo mundo. Enquanto isso, Amber gasta centenas de milhares de dólares em férias, aparece na minha porta esperando que eu abrigue a família dela indefinidamente, e eu sou a egoísta. Tivemos alguns reveses financeiros, Amber protestou. Não é como se estivéssemos nos aproveitando. Você usou meu cartão de crédito sem permissão, contra-argumentei. Vocês não contribuíram nada para as despesas da casa. Vocês tomaram meu escritório, perturbaram meu trabalho e mostraram zero respeito pelo meu espaço ou privacidade. Como você chamaria isso? Um silêncio desconfortável caiu sobre a mesa. Olhe, meu pai disse finalmente, sua voz severa. Você está em posição de ajudar e eles precisam de ajuda. É isso que família faz. Família também respeita limites? Perguntei. Família expressa gratidão? Família faz um esforço para melhorar sua situação em vez de esperar resgates infinitos? Você sempre foi tão crítica, Amber disse, lágrimas brotando em seus olhos. Nem todo mundo pode ser perfeito como você, Megan. Não estou pedindo perfeição. Estou pedindo responsabilidade adulta básica. O jantar se deteriorou em lágrimas da Amber, acusações, dos meus pais e finalmente minha partida antes da sobremesa terminar. Enquanto dirigia para casa sozinha, percebi que a conversa havia solidificado minha decisão. Não apenas sobre a casa ou emprego, mas sobre meu papel nessa dinâmica familiar. A gota d'água veio 2 dias depois. Cheguei em casa cedo do trabalho com enxaqueca para encontrar Amber e Josh na minha sala com um estranho. Este é Derek, Josh me apresentou. Ele está interessado em comprar alguns dos seus móveis. Olhei para eles incrédula. Meus móveis? Apenas as peças que você realmente não usa, Amber esclareceu rapidamente. Precisamos levantar algum capital para nossa ideia de negócio, e Derek aqui é um renovador de móveis. O estranho, parecendo cada vez mais desconfortável, gesticulou para minha escrivaninha antiga, uma peça para a qual economizei meses para comprar. Esta tem boas estruturas. Posso te dar $200 por ela. Saia, disse baixinho para Derek. Agora, depois que ele saiu, me virei para Amber e Josh. Vocês iam vender meus móveis? Sem me perguntar? Íamos te contar, Amber insistiu. E dividir o dinheiro com você, obviamente. Obviamente, repeti, minha voz pingando sarcasmo. Arrumem suas coisas. Todos vocês. Vocês têm até o final da semana para encontrar outro lugar para morar. Você não pode simplesmente nos expulsar, Justin protestou. Temos crianças. Estou dando 4 dias de aviso, que são 4 dias a mais de consideração do que vocês me mostraram. Resolvam isso. Enquanto eles gaguejavam e protestavam. Caminhei calmamente para meu quarto, fechei a porta e comecei a pesquisar leis de inquilinos no meu telefone. Sabia que o confronto não havia acabado, mas naquele momento, senti algo que não experimentara em semanas, a convicção de que finalmente estava fazendo a coisa certa. Não para Amber, não para meus pais, mas para mim mesma. Na manhã seguinte, liguei para o trabalho pela primeira vez em 3 anos para dizer que estava doente. Depois que Amber e Justin saíram para levar as crianças a um parque, ainda agindo como se estivessem de férias em vez de em uma crise habitacional. Sentei na minha mesa de jantar e criei um plano estratégico. Primeiro, liguei para uma amiga próxima a Raquel, que havia sido minha confidente durante toda essa provação. Eles tentaram vender seus móveis, ela ofegou quando a atualizei. Essa aparentemente era a estratégia de capital de negócios deles, confirmei. Raquel, preciso tirá-los da minha casa, mas sei que eles vão tornar isso o mais difícil possível. Você precisa falar com o advogado, ela aconselhou. Mesmo que eles não tenham um contrato de locação, podem ter estabelecido inquilinato agora. Ela estava certa. Agendei uma consulta com um advogado de leis de inquilinato para aquela tarde, depois liguei para meu chefe para aceitar formalmente a posição em Seattle. O alívio que senti ao tomar essa decisão confirmou que era a jogada certa. Em seguida, contatei um corretor de imóveis que havia ajudado um colega a vender sua casa recentemente.
Quão rápido posso listar minha casa? Perguntei depois de explicar minha situação. Neste mercado? Poderíamos tê-la listada na próxima semana, ela me assegurou. E com o preço certo deve vender em dias. Perfeito. Vamos fazer isso. O advogado confirmou o que eu temia. Amber e sua família haviam estabelecido residência na minha casa, significando que eu não podia simplesmente expulsá-los sem procedimentos formais de despejo, que poderiam levar meses. No entanto, ele acrescentou, vender a propriedade cria um cenário diferente. Os novos proprietários não estariam vinculados a quaisquer acordos verbais que você fez com sua irmã. Saí do escritório dele com um caminho claro à frente e um peso tirado dos meus ombros. Naquela noite documentei meticulosamente cada item valioso na minha casa com fotografias e números de série. Depois tranquei documentos importantes e lembranças insubstituíveis em um cofre pequeno que comprei no caminho para casa. Mandei mensagem para meus 3 amigos mais confiáveis. Preciso de ajuda com uma grande mudança de vida. Algum de vocês pode guardar algumas caixas por algumas semanas? Todos os 3 responderam imediatamente com ofertas de ajuda e espaço de armazenamento. Com meu sistema de apoio no lugar, passei para a próxima fase do meu plano. No dia seguinte, me reuni com o RH para finalizar meu pacote de relocação. Eles ofereceram moradia temporária em Seattle enquanto eu procurava um lugar permanente, o que resolveu outra peça do quebra-cabeça. Vamos precisar que você comece em 3 semanas, minha diretora me informou. Será tempo suficiente para encerrar as coisas em Portland? Mais que suficiente, assegurei, sentindo uma onda de empolgação apesar do caos que estava navegando. Naquele fim de semana, enquanto Amber e Justin levaram as crianças para visitar meus pais, empacotei meus pertences mais importantes, roupas, itens pessoais, objetos sentimentais, e os distribuí entre as casas dos meus amigos. Arranjei uma unidade de armazenamento para meus móveis e itens maiores serem movidos uma vez que a casa fosse vendida. O corretor veio tirar fotos e medidas, me assegurando que poderíamos listar a propriedade na quarta-feira. Neste bairro com essas características, estou esperando múltiplas ofertas, ela disse confiante. Agendei mudadores para a semana seguinte e pesquisei aluguéis de curto prazo em Seattle como plano de backup. Tudo estava se encaixando com uma velocidade e eficiência que parecia justificativa após semanas de não ter controle sobre minha própria casa. Quando Amber e a família voltaram no domingo à noite, não disse nada sobre meus planos. Mantive um comportamento agradável, mesmo enquanto meu estômago se revirava de ansiedade sobre o confronto que estava por vir. Sabia que eles reagiriam mal, que meus pais ficariam furiosos, que eu seria lançada como a vilã na narrativa familiar mais uma vez. Mas pela primeira vez na minha vida, estava priorizando meu próprio bem-estar sobre manter a paz. Na segunda-feira de manhã, saí para o trabalho mais cedo que o usual, parando para tomar café da manhã com Raquel para apoio moral. Você está pronta para as consequências? Ela perguntou enquanto tomávamos café. Tão pronta quanto vou estar, respondi. A placa de vendas sobe amanhã. Até este momento no próximo mês, estarei em Seattle começando um novo capítulo. Estou orgulhosa de você, ela disse, apertando minha mão. Já era a hora de você se colocar em primeiro lugar. No trabalho, encerrei pontas soltas, preparei documentos de transferência para meus projetos e informei colegas próximos sobre minha mudança iminente. Suas congratulações e bons desejos reforçaram que estava fazendo a escolha certa. Naquela noite, cheguei em casa para encontrar um bilhete da Amber dizendo que tinham ido jantar com meus pais e voltariam tarde. Usei o tempo sozinha para finalizar detalhes com os mudadores e confirmar os detalhes da listagem com minha agente. Enquanto olhava ao redor da minha casa, o lar pelo qual trabalhei tão duro, senti uma mistura de tristeza e determinação. Não estava apenas deixando uma propriedade. Estava quebrando um padrão que havia definido minha vida inteira. Era aterrorizante, mas também emocionante. A listagem imobiliária foi ao ar online naquela noite, e a placa de venda estava agendada para instalação na manhã seguinte. O confronto era inevitável agora, mas eu estava pronta. Pela primeira vez nessa provação, talvez pela primeira vez no meu relacionamento com minha família. Estava completamente certa do meu curso de ação e preparada para me manter firme. Meu telefone buzinou com uma mensagem da minha mãe. Tivemos um jantar adorável com Amber e as crianças. Tão bom vê-lo se estabelecendo. Espero que você não esteja mais chateada com nossa discussão. Não respondi. Amanhã, todos eles entenderiam exatamente o quão chateada eu estava, e pela primeira vez, não ia me desculpar por me defender. A placa de venda subiu às 9 horas. Às 9h17, meu telefone estava explodindo com ligações e mensagens, primeiro da Amber, depois dos meus pais. E finalmente de membros da família estendida que de alguma forma já haviam sido informados da minha traição. Silenciei meu telefone e me concentrei no meu trabalho, sabendo que o confronto real aconteceria quando eu voltasse para casa. O dia todo, as notificações se acumularam, mas mantive minha resolução. Isso não era mais uma negociação, era uma estratégia de saída. Quando estacionei na minha entrada naquela noite, tanto os carros dos meus pais quanto o da Amber estavam lá junto com o carro da minha tia.
Eles haviam montado uma intervenção familiar. Respirando fundo, entrei com a cabeça erguida. Que diabos é isso? Amber exigiu no momento em que pisei pela porta, gesticulando selvagemente em direção à janela, onde a placa de venda era visível da sala. Estou vendendo minha casa e me mudando para Seattle para minha nova posição, declarei calmamente. Aceitei a promoção. Sem discutir conosco, meu pai trovejou. Depois que explicitamente te dissemos que essa não era uma opção agora. A frase "te dissemos" acendeu algo em mim. Vocês não podem me dizer o que fazer com minha vida ou minha propriedade, pai. Tenho 34 anos, não 14. Mas e quanto a nós? Amber gritou, lágrimas já descendo pelo rosto. Onde vamos morar? Essa é uma pergunta que vocês deveriam ter feito antes de vender sua própria casa para viajar pelo mundo, respondi uniformemente. Mas para responder, vocês têm exatamente 2 semanas para encontrar acomodação alternativa antes dos caminhões de mudança chegarem. 2 semanas, Justin gaguejou. Isso é impossível. Precisamos de tempo para economizar, encontrar empregos. Vocês já tiveram 1 mês com 0 progresso em qualquer frente, apontei. E legalmente, posso dar apenas 3 dias de aviso já que vocês não têm contrato. Estou sendo generosa com 2 semanas. Minha mãe deu um passo à frente, seu rosto uma máscara de desapontamento que havia sido eficaz em me controlar desde a infância. Não posso acreditar que a filha que criei jogaria sua própria irmã e seus filhos na rua. O que aconteceu com você, Megan? O que aconteceu é que finalmente reconheci meu valor, respondi. Passei minha vida inteira sendo a responsável, o plano B, a rede de segurança. Não mais. Amber fez suas escolhas. E agora ela pode experimentar as consequências. Você sempre teve ciúmes de mim, Amber acusou. Mudando de tática. Está me punindo porque minha vida foi mais empolgante e gratificante que a sua. Ri, genuinamente divertida com sua perspectiva. Empolgante. Sim. Gratificante? Discutível. Sustentável? Claramente não. Não tenho ciúmes, Amber. Estou exausta. Exausta de assistir você tomar as mesmas decisões impulsivas repetidamente enquanto todos correm para protegê-la das consequências. Minha tia, que havia estado observando silenciosamente, falou. Megan, certamente há um meio termo aqui. E se eles contribuíssem com aluguel enquanto você estiver em Seattle? Você poderia manter a casa como propriedade de investimento. Tomei minha decisão, disse firmemente. A casa já está listada e, baseado na avaliação da minha agente, provavelmente venderá em dias. Isso não é uma negociação. Você não pode fazer isso conosco, Justin gritou, seu rosto avermelhando. Temos direitos. Na verdade, consultei um advogado. Embora vocês tenham certos direitos como inquilinos estabelecidos, esses não se estendem a prevenir a venda da propriedade. E uma vez que novos proprietários tomem posse, qualquer acordo verbal que vocês tiveram comigo se torna nulo. O quarto ficou em silêncio enquanto eles absorviam essa informação. Eu havia feito minha lição de casa, e eles sabiam disso. Então é isso, meu pai finalmente disse. Você está simplesmente abandonando sua família quando eles mais precisam de você? Estou priorizando minha carreira e meu bem-estar, corrigi. Algo que deveria ter feito anos atrás. E se estamos falando sobre abandono, onde estavam todos vocês quando precisei de ajuda com a entrada desta casa? Quando estava trabalhando 60 horas por semana para pagá-la? Quando estava construindo minha carreira sem apoio familiar? Isso era diferente, minha mãe protestou. Você sempre foi tão independente. Independente por necessidade e não por escolha, respondi. E agora estou fazendo uma escolha independente de seguir em frente com minha vida. Onde vamos morar? Amber perguntou novamente, sua voz menor agora. Esse não é meu problema para resolver, disse, depois suavizei ligeiramente. Mas se querem meu conselho, conseguem empregos, quaisquer empregos, imediatamente. Procurem um aluguel de curto prazo ou hotel de estadia prolongada enquanto economizam para algo permanente. Vendam algumas de suas lembranças de viagem se precisarem de dinheiro rápido. E talvez peçam ajuda para mamãe e papai, já que eles parecem tão preocupados. Meus pais trocaram olhares desconfortáveis. Eles haviam sido generosos com apoio emocional e pequenos presentes, mas moradia para pessoas adicionais claramente não era algo que estavam dispostos a considerar. Vou ajudá-los a procurar empregos, acrescentei, estendendo um ramo de oliveira. Até darei uma referência se apropriado. Mas não vou continuar facilitando a situação. A conversa se deteriorou a partir daí, Amber alternando entre lágrimas, acusações e negociação desesperada. Meus pais alternando entre chantagem emocional e apelos à lealdade familiar. Justin fazendo ameaças legais vagas que não conseguia sustentar. Durante tudo isso mantive minha posição calma mas firmemente. Quando eles saíram, meus pais saindo furiosos, Amber soluçando dramaticamente, eu estava emocionalmente esgotada mas resoluta. A parte mais difícil foi ver os rostos confusos de Emma e Léo enquanto eram levados para tomar sorvete durante a discussão acalorada. Eles eram inocentes em tudo isso, e fiz uma nota mental para explicar as coisas a eles de forma apropriada para a idade antes de partir. Os próximos dias trouxeram pressão contínua. Minha família estendida ligou com preocupações.
Velhos amigos da família entraram em contato para mediar. Meus pais tentaram mobilizar apoio através da nossa comunidade da igreja, me pintando como insensível e gananciosa. Durante tudo isso me concentrei no meu plano de saída. A casa recebeu múltiplas ofertas dentro de 48 horas da listagem, e aceitei uma por $30.000 acima do preço pedido com fechamento em 30 dias. Timing perfeito para minha mudança para Seattle. Uma semana depois da listagem subir, Amber me abordou com uma mudança de atitude. Estive pensando sobre o que você disse, ela começou, caracteristicamente subjugada, sobre conseguir qualquer emprego imediatamente. E, incentivei, cautelosamente esperançosa. Me candidatei em 3 lugares ontem. Apenas 2. Nada empolgante, varejo, cafeteria, esse tipo de coisa, mas é algo. Isso é bom, Amber. Realmente bom. Ainda estou brava com você, ela admitiu, mas estou tentando entender sua perspectiva. Nós a colocamos em uma posição impossível. Era a coisa mais próxima de responsabilidade que eu já havia ouvido dela. Aprecio isso, disse, e apesar do que todos pensam, eu me importo com você e as crianças. Só não posso sacrificar minha vida para consertar sua situação. Mamãe e papai se ofereceram para nos deixar ficar com eles enquanto economizamos, ela disse, me surpreendendo. Vai ser apertado, mas é temporário. Acenei, sentindo um pequeno peso sair dos meus ombros. Essa é uma boa solução. 2 dias depois, meus pais solicitaram uma reunião familiar. Concordei, com a condição de que seria em um local neutro, uma sala privada em um restaurante local, em vez da casa de alguém. Quando nos reunimos, a atmosfera estava tensa, mas menos hostil que nosso encontro anterior. Meu pai pigarreou e falou primeiro. Megan, sua mãe e eu estivemos refletindo, ele começou rigidamente. Embora ainda achemos que seu timing poderia ter sido melhor, reconhecemos que colocamos um fardo injusto sobre você durante toda essa situação. Minha mãe acenou. Oferecemos hospedar Amber e sua família até que possam se reerguer. Vai ser um ajuste, mas como estávamos te dizendo, família ajuda família. Mordi uma resposta sobre o timing conveniente dessa percepção, em vez disso dizendo simplesmente, acho que é uma boa solução para todos. Também estivemos pensando sobre padrões em nossa família, meu pai continuou me surpreendendo. Talvez não tenhamos sido tão equitativos em nosso apoio ao longo dos anos quanto deveríamos ter sido. Não era exatamente um pedido de desculpas, mas era mais autoconsciência do que eu jamais esperara dele. Amber tem algo que gostaria de dizer também, minha mãe incentivou. Minha irmã olhou para cima, seus olhos vermelhos mas claros. Fui egoísta, ela disse claramente. Não apenas com essa situação de moradia, mas por anos. Tomei sua ajuda como garantida, esperei que você me resgatasse, e nunca realmente reconheci tudo que você fez por mim. Senti lágrimas picar em meus olhos, emoção inesperada brotando ao finalmente ouvir as palavras que precisará por tanto tempo. Não estou prometendo que vou mudar da noite para o dia, ela continuou, mas estou tentando ver as coisas diferentemente. Justin e eu temos entrevistas de emprego marcadas, e estamos procurando aconselhamento financeiro para descobrir como gerenciar melhor no futuro. Isso significa muito para mim, disse honestamente. E quero que você saiba que eu estabelecer limites não significa que não te amo. Na verdade, é o oposto. Acredito que você é capaz de mais que esse ciclo em que estivemos presas. A conversa não foi um concerto mágico para décadas de dinâmicas familiares disfuncionais, mas foi um começo. Ao final da reunião, estabelecemos um cronograma para a família da Amber se mudar para a casa dos meus pais, e ofereci ajudar as crianças na transição com chamadas de vídeo regulares após minha mudança. Quando estávamos saindo, meu pai me puxou de lado. Estou orgulhoso de você, Megan, ele disse rispidamente. Por se manter firme e por essa oportunidade em Seattle. Você sempre foi a forte, mas talvez tenhamos nos apoiado nessa força demais. Não era tudo, mas era algo. Uma rachadura na fundação dos nossos padrões familiares que poderia, com tempo e esforço contínuo, levar a relacionamentos mais saudáveis para todos nós. 3 semanas depois, estava no meu novo apartamento em Seattle, cercada por caixas e a promessa de um novo começo. A casa em Portland havia vendido rapidamente, me fornecendo fundos adicionais para me estabelecer confortavelmente no mercado mais caro de Seattle. Minha nova posição havia começado promissoramente, com meu chefe já impressionado com o trabalho de transição que eu havia feito antes de chegar. Amber, Justin e as crianças haviam se mudado para a casa dos meus pais, um arranjo que estava previsivelmente causando atrito, mas também forçando algum crescimento há muito atrasado. Justin havia conseguido uma posição em uma gráfica, enquanto Amber estava trabalhando meio período em uma boutique e fazendo aulas online de marketing digital, uma aplicação prática de seus interesses criativos. O primeiro mês de separação havia sido tenso, com comunicação mínima além da logística necessária. As mensagens dos meus pais continuaram rígidas, claramente divididos entre desaprovação persistente do meu abandono e reconhecimento relutante de que eu havia tomado a decisão certa para mim mesma. Emma e Léo eram os mais fáceis de manter relacionamentos.
Nossas chamadas de vídeo semanais eram cheias de suas atualizações empolgadas sobre escola e amigos, não contaminadas pelas complexidades adultas cercando a situação. Conforme as semanas passaram, as bordas cruas do conflito começaram a suavizar. Minha mãe ligou uma noite com interesse genuíno no meu novo emprego e apartamento. Meu pai enviou um e-mail com informações sobre um clube de jazz em Seattle que ele pensou que eu poderia gostar, um pequeno mas significativo ramo de oliveira. 2 meses após minha mudança, Amber ligou inesperadamente. Te devo um pedido de desculpas, ela disse sem preâmbulo. Um de verdade, não o reconhecimento meia-boca que dei antes de você partir. Estou ouvindo, respondi, me acomodando no meu sofá. Estou vendo uma terapeuta, ela continuou. Parte do meu trabalho é reconhecer padrões e assumir responsabilidade. E o padrão entre nós tem sido eu pegando e você dando, por nossas vidas inteiras. Isso é preciso, concordei, tocada por sua percepção, mas cautelosa sobre outra mudança temporária. Não espero que uma conversa conserte tudo, ela disse, parecendo ler meus pensamentos. Mas queria que você soubesse que estou realmente tentando entender como minhas escolhas afetaram você e outros. E sou grata por tudo que você fez por nós, mesmo quando agi como se tivesse direito a isso. Conversamos por mais de 1 hora, mais honestamente do que tínhamos em anos. Ela compartilhou suas lutas com controle de impulso e sua percepção de que sua identidade de espírito livre havia se tornado uma desculpa para a irresponsabilidade. Eu me abri sobre meu ressentimento e a pressão que senti de sempre ser o apoio familiar. Não foi uma resolução completa, mas foi um começo. 6 meses após minha mudança, meus pais me convidaram para casa para o Dia de Ação de Graças. Concordei com alguma apreensão, incerta sobre o que esperar de nossa primeira reunião presencial desde o conflito. Quando cheguei, fiquei surpresa ao encontrar Amber e Josh em um pequeno apartamento próprio modesto, mas limpo e organizado. Ambos estavam trabalhando em tempo integral e as crianças estavam prosperando na nova escola. Eles não estavam financeiramente seguros ainda, mas estavam fazendo progresso genuíno. O jantar de ação de graças foi diferente de qualquer reunião familiar que eu conseguia lembrar. Havia uma corrente subjacente de respeito recém-descoberto na forma como meus pais interagiam comigo, fazendo perguntas reflexivas sobre meu trabalho e vida em Seattle. Quando compartilhei notícias sobre liderar um projeto importante, eles celebraram minha conquista sem imediatamente desviar para as últimas notícias da Amber. Mais reveladoramente, quando Amber mencionou ter dificuldades para cobrir uma conta inesperada de conserto do carro, meu pai sugeriu um plano de pagamento com o mecânico em vez de imediatamente se oferecer para pagar ou olhar para mim para uma solução. Após o jantar, Amber me puxou de lado. Josh e eu estamos montando nosso orçamento para o próximo ano, ela disse. Estava me perguntando se você poderia dar uma olhada? Você sempre foi boa com dinheiro e eu poderia usar o conselho. O pedido de conhecimento em vez de fundos representou uma mudança fundamental na nossa dinâmica. Ficaria feliz em ajudar, respondi, genuinamente satisfeita com sua iniciativa. Mais tarde naquela noite, enquanto sentávamos na sala dos meus pais com café, minha mãe abordou o elefante na sala. Quero reconhecer algo, ela disse, colocando sua xícara de lado. Seu pai e eu favorecemos Amber durante suas vidas. Não víamos isso então, mas olhando para trás, está claro. Meu pai acenou solenemente. Pensávamos que ela precisava de mais apoio porque era menos convencional. Mas ao fazer isso, falhamos em reconhecer e celebrar suas forças e conquistas, Megan. E colocamos pressão injusta sobre você para sempre ser a responsável, minha mãe acrescentou. Sinto muito por isso. O reconhecimento trouxe lágrimas aos meus olhos, validação de sentimentos que carreguei silenciosamente por décadas. Eu também não sou perfeita, admiti. Guardei ressentimento por muito tempo e às vezes fui crítica das escolhas da Amber em vez de apoiar ela a encontrar seu próprio caminho. Amber estendeu a mão e apertou a minha. Todos somos obras em progresso. Nos meses que se seguiram, nossa família continuou essa reconstrução cautelosa. Houve contratempos, velhos padrões emergindo em momentos de estresse, favoritismo não intencional aparecendo no comportamento dos meus pais, meu próprio julgamento reflexivo de escolhas diferentes das minhas. Mas também houve uma nova consciência, uma disposição de reconhecer esses padrões e trabalhar para mudá-los. 1 ano após a crise que forçou esse acerto de contas, voltei a Portland para uma visita de fim de semana. Em vez de ficar com meus pais, fiquei com Amber e Justin. No apartamento deles, agora decorado com fotos emolduradas de suas viagens mundiais ao lado de evidências de sua vida presente mais fundamentada. Quando Amber mencionou ter dificuldades com um projeto de trabalho, ofereci orientação em vez de apoio financeiro. Quando ela perguntou sobre minha promoção recente, ela ouviu com interesse genuíno em vez de comparação competitiva. O momento mais profundo veio quando Emma orgulhosamente me mostrou seu pote de poupança. Estou economizando para uma câmera, ela explicou. Papai disse que se eu economizar metade, ele vai ajudar com o resto. Estou aprendendo responsabilidade financeira como a tia Megan. A frase como a tia Megan, falada com admiração em vez de como crítica, representou tudo o que havia mudado.
Naquela noite, enquanto Amber e eu sentávamos na varanda pequena dela depois das crianças estarem na cama, ela perguntou: "Você acha que algum dia vamos superar completamente tudo isso?" Considerei a pergunta cuidadosamente. "Acho que sempre seremos influenciadas por nossa história", respondi honestamente. "Mas estamos escrevendo um novo capítulo agora com melhor consciência e limites mais saudáveis. É isso que importa." Ela acenou pensativamente. "Eu costumava pensar que limites eram muros que mantinham as pessoas separadas. Agora entendo que são mais como cercas de jardim. Eles definem o espaço, mas ainda permitem que a conexão floresça." "Isso foi lindo", disse, surpresa e tocada por sua percepção. "Tive uma boa professora", ela respondeu com um sorriso. Enquanto voava de volta para Seattle no dia seguinte, reflete sobre a jornada do ano passado. O que havia começado como uma crise se transformou em uma oportunidade de crescimento, dolorosa mas necessária. Ao me recusar a continuar nosso padrão disfuncional, eu havia ajudado não apenas a mim mesma, mas toda a minha família a começar uma forma mais saudável de se relacionar uns com os outros. A história não havia acabado. Haveria mais desafios, mais momentos de cair de volta em velhos hábitos, mais trabalho a ser feito. Mas pela primeira vez na minha vida, me senti verdadeiramente vista e valorizada pela minha família exatamente por quem eu era. Não apenas pelo que eu podia fornecer ou como podia resolver problemas. E isso, mais que qualquer promoção ou propriedade, foi a verdadeira conquista.